noite a todos, sejam super bem-vindos a mais uma live da série Pontes Culturais, cujo objetivo é justamente construir pontes de entendimento entre as culturas diversas e também diminuir preconceitos através do conhecimento e diálogo. E por isso até temos aqui vários convidados. E hoje, exclusivamente hoje, temos um convidado muito especial, Thomas Brieux. Eu tentei tantas vezes pronunciar o seu sobrenome corretamente, mas é muito difícil, então peço desculpas. Thomas é socioeconomista, é franco-brasileiro, pesquisador e professor de escutatória, autor do livro Escute, Expressa e Fale. E esse livro, até vou colocar um link para a Amazon, lá depois da descrição do nosso rio, depois dessa live. Então, todas as pessoas interessadas podem acessar para ver. Eu acho é um livro maravilhoso. E o Thomas também é um criador do curso online, que todos aqui podem acessar no site dele, brieux.com.br, e até inclusive, gente, aqui temos um Black Friday até melhor do que Black Friday, porque o Thomas se comprometeu em dar 40% de desconto para as pessoas disponíveis aqui, participantes da live. Então, gente, correm lá no site dele, brieux.com.br, ou as pessoas que podem contatar ele no privado também vão receber. É certo? Tá correto isso, Thomas? Isso, eu dou o cupom de desconto. Vocês me procuram, vamos deixar o cupom na legenda, mas senão eu dou para vocês o cupom de desconto. Ah, é legal. Isso é realmente o melhor do que Black Friday, então aproveitem bem. Depois, tendo mais pessoas, vamos também ainda reforçar esse recado, porque é muito importante. E Thomas, eu agradeço muito, de coração, a sua disponibilidade para participar nessa live e para também trazer mais uma ferramenta para construir pontes culturais. E como primeira pergunta, porque de repente alguém não te conhece bem, mas me fale, como foi a sua trajetória? Como você... Porque assim, o seu sotaque engana. Você é brasileiro, mas o seu sotaque engana. Então, qual é a sua trajetória? Isso, então, Gil, já que estamos falando de pontos culturais, eu não gosto muito de falar de mim, mas eu vou falar porque realmente eu comecei no Brasil e fiz a ponte para a França, como pode mostrar este sotaque, né? Então, eu nasci em São Paulo, de pais franceses, com 4 anos e meio eu fui para a França, e quando eu cheguei lá, ainda falava um pouco com o sotaque brasileiro e com expressões brasileiras. E eu me lembro que eu sofri um certo bullying. As pessoas estavam meio zombando de mim. E aí eu fiquei sem falar português durante 20 anos. E aí eu tive uma criação, uma educação francesa. E depois eu fui estudar na Espanha. Então eu aprendi o espanhol. Opa! Então depois de 1 ano na Espanha, eu voltei da França e tive uma empresa que me contratou para ir trabalhar no Portugal. Então tive que reaprender o português com o sotaque de Portugal. Uhum. E eu esperava, e só depois, 3 anos depois de 3 anos de Portugal, como executivo lá na área de consultoria, que eu cheguei no Brasil. E eu esperava que o sotaque brasileiro ia voltar depois de todo este tempo. E percebi que não. Não. O sotaque, ele ficou lá na França, ele não voltou e já desisti. A Leni Quirrilhos, que é uma colega que escreveu o livro comigo, que é uma querida, inclusive tem o Milton Jung que escreveu o livro conosco também, eu vi que ela apareceu aqui na live. Ela tentou me ajudar a perder esse sotaque. E muito rapidamente percebemos que não era uma questão de vontade ou de esforço. Uhum. Acontece que existem músculos para pronunciar sonoridades portuguesas que com o francês eu perdi. E eles Entendi. não vão voltar.
Então, não é que eu, claro que eu gosto desse charme do sotaque francês. Agora, mesmo querendo, não vou conseguir perder, porque depois de muitos exercícios, percebemos que não vão voltar. Então, se eu tenho esta trajetória meio que circulou entre várias culturas, que são todas culturas latinas, né? Uhum. Entre elas, e que me levaram até o Brasil, onde eu estou já faz 20 anos, e já há mais de 10, 15 anos trabalhando só com escutatória. Mas que incrível e interessante, Toma, porque eu me identifico muito com você com relação ao sotaque. Eu sou polonesa, moro no Brasil faz 9 anos e até eu fiz as aulas de... agora, não foi escutatória, foi também as aulas para amenizar o meu sotaque. Eu fiz exercícios para amenizar o meu sotaque, mas também não consigo. Então, eu estou consciente de que o meu sotaque é muito forte, mas realmente, como eu comecei a estudar português muito tarde, porque só na universidade, com 22 anos, eu comecei a estudar português, também português de Portugal, porque a escola era de Portugal mesmo. Depois também vivi um ano em Portugal, mas mesmo tentando, não consigo amenizar o sotaque. Então, sempre a minha fala me entrega, mas me identifico com relação Sim. a isso. E então, Tomás, assim, até vou contextualizar um pouco para todos vocês, todas as pessoas que estão aqui na live. Quando eu entrei em contato com o Tomás, a intenção foi falar sobre as diferenças culturais. Assim, então, Tomás, você já viveu tanto tempo na França, quais diferenças culturais você pode falar um pouco sobre entre brasileiros e os franceses? E o Tomás me falou que ele não vê muitas diferenças. Eu pensei, poxa, e agora? E agora, como vamos falar sobre as diferenças e como a escutatória pode amenizar? Mas então, Tomás, você não foca tanto nas diferenças culturais, o que temos em comum e como a escutatória pode nos ajudar a diminuir os conflitos, porque vivemos entre os conflitos culturais. Maravilha. Então, realmente, quando a Angelina me procurou, eu falei que eu não sou muito forte em ver todas estas diferenças, porque eu decidi focar naquilo que temos em comum. Eu decidi trabalhar com padrões de linguagem, com escutatória, que são coisas universais e que qualquer ser humano compartilha, qualquer seja a sua cultura, a sua origem, o seu nível social. E mesmo assim, pensando nesta live, eu percebi que eu atravessei todos esses países, essas culturas, com um ponto de vista que hoje eu vejo que não funciona e que é muito colocado em questão. Porque eu recebi uma cultura que era, eu preciso tratar o outro como eu gosto de ser tratado. Então, se eu não gosto que alguém me faça algo, eu não vou fazer isso para esta outra pessoa. Se eu gosto, vou fazer sim. E eu olhava as pessoas tratando elas todas iguais. Então, na França, temos esta cultura, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, todo mundo é igual. Uhum. Só que nem todo mundo é igual. E aí eu percebi recentemente que eu não posso tratar todo mundo igual. Eu preciso reconhecer em cada um as suas diferenças. Eu preciso tratar as pessoas não como eu gostaria de ser tratado, e sim como elas gostariam de ser tratadas. Uhum. E aí que faz um nó na cabeça, porque muitas vezes nós não sabemos como o outro gostaria de ser tratado. Com certeza. E aí o grande armadilha é tentar adivinhar. Então tentamos adivinhar. Só que eu sempre digo, empatia não é adivinhar o que o outro sente, o que o outro quer. Né? Esta é uma armadilha da empatia. Né? Temos que ter muitos cuidados. A empatia é muito diferente. A empatia é reconhecer o que tem de justo, verdadeiro, positivo na fala do outro, na cultura, nos atos do outro, independentemente de concordar ou não com isso.
E aí, isto está fazendo um nó na cabeça, sobretudo nesta era de não-binariedade, de gêneros em todos os sentidos que estão surgindo, porque nós não sabemos como tratar o Hum. outro. Então, quando falamos de comunicação transcultural, eu estou tentando me policiar, porque estou vendo que a minha educação, a minha cultura não foi preparada para isso. Porque eu fui educado para ver todo mundo igual, e não é. E hoje eu estou percebendo que estou tentando valorizar e reconhecer todas essas diferenças, e como fazer isso? Escutando, perguntando ao outro, né? Em vez de adivinhar, sendo atento, escutando e perguntando como que o outro quer ser tratado. E este é um caminho, é uma jornada, né? Então, eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas vou devolver a fala para você, que já estou falando muito, mas depois eu desenvolvo estas ideias. Não, na verdade, eu estou tão, assim, encantada com sua fala, porque para mim também são muitas coisas que eu aprendo com você. Então, por exemplo, essa questão de empatia, eu também, todo mundo fala sobre empatia, mas, na verdade, parece que não sabe o verdadeiro significado dessa palavra, né? Então, parece que aqui precisamos ressignificar o sentido das palavras, começar do zero, na verdade, a alfabetização do zero, assim, o que significa a empatia. Mas uma curiosidade também, aqui falando sobre a escutatória, para ouvir o outro fazendo perguntas, para entender melhor. Você conseguiria dar algumas, não sei, ferramentas mais práticas, como, por exemplo, poderíamos aplicar isso, assim, porque, claro, se fosse tudo tão rápido e tão fácil, com certeza não teríamos mais conflitos. E ia todo mundo escutando, ouvindo e respondendo. Mas onde fica essa dificuldade, então, em ouvir verdadeiramente o outro? E como podemos melhorar isso? Eu vou dar um exemplo, daquilo que temos em comum e daquilo que é universal. Porque, mesmo que temos que olhar as diferenças, o fato é que todos nós compartilhamos algumas coisas em comum, qualquer que seja a cultura, e uma delas é, diante de qualquer resistência, ameaça, nós compartilhamos com o mundo animal, inclusive, né? Não apenas entre seres humanos, três reflexos automáticos que são universais: atacar, fugir e congelar. Claro que as pessoas falam, não, mas eu no dia a dia, eu sou uma pessoa civilizada, no trabalho, eu não ataco, não fujo, não congelo. Né? Agora, a minha pesquisa mostrou que no dia a dia usamos padrões de linguagem que mostram que incessantemente atacamos, fugimos e congelamos. E uma das coisas que eu observei e que tem a ver com isso é que quando estamos nesta postura de defesa, qualquer seja os três reflexos que chamamos reptilianos, três reflexos automáticos, nós não escutamos, não perguntamos, estamos virados para nós mesmos. Tem psicólogos que falam que o sequestro da amígdala, né, do cérebro mais emocional. E quando eu estou neste estado, eu não escuto, eu não dou atenção para o outro, porque estou muito em si mesmado. Mas isto acontece não só nessas situações mais dramáticas. Pegamos um exemplo, eu fui convidado para ser jurado de um concurso de negociação. Não sei se você sabia, mas tem competições de negociações. Já vou antecipar um pouco este tema. E o que eu observei nessas competições de negociações é que as pessoas, em vez de se interessar pelo outro, de fazer perguntas, estavam preocupadas em falar, em argumentar, né? E aí eu costumo resumir esta tendência que faz com que é difícil fazer boas perguntas, com a tendência a pensar pelo outro. Então, pensar pelo outro é esta tendência natural a achar que já sei o que o outro quer, que o outro pensa, que o outro... Isto que é a armadilha da empatia também, de pensar pelo outro. E nestas competições de negociações foi muito frustrante, porque eu que tinha os cases das duas equipes, né, e as duas equipes estão em competição, e eu, como jurado, conhecia os cases e a informação de cada uma.
eu via o quanto as informações para chegar no melhor acordo possíveis tinham sendo ditas ao longo das conversas, só que não tinham sido escutadas. E os acordos que as pessoas chegavam, de longe, não eram os melhores acordos possíveis. Ou seja, as coisas são ditas, as coisas passam, mas as pessoas não escutam. Porque estamos tão ensimismados, tão preocupados em argumentar, em falar, e também em bajular, porque eu via muito nestas competições de negociação que estão baseadas na metodologia Harvard do ganha-ganha. As pessoas confundem negociação cooperativa com ser bonzinho e amiguinho do outro. Então, as pessoas ficam bajulando, falando bem uns dos outros, achando que isto era cooperação, mas bajulação não compra cooperação. Então, o que acontece? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Você me perguntou, mas qual é a dificuldade de perguntar e de escutar? O fato é que, diante de qualquer resistência, nós vamos buscar a solução na nossa cabeça. Quando muitas vezes a solução está bem na nossa frente, há 2 ou 3 perguntas de existência. Só que nós não fazemos estas perguntas. Não nos interessamos pelo outro. Vamos buscar a solução na nossa cabeça. Então, este é um dos pontos em comum e viu acontecer em todas as culturas. Qualquer que seja ela até agora, diante de qualquer resistência, dificuldade, nossa primeira reação é justificar, argumentar, ter razão, querer ter razão e colocar a nossa verdade em cima do outro, em vez de nos interessar por ele, de fazer perguntas. Porque todo mundo concorda que é bom fazer perguntas, mas na hora nós justificamos, argumentamos, né? É verdade. E sabe, Tomás, uma coisa interessante que você mencionou sobre a negociação e sobre essa competição. Sim. Eu até ouvi falar sobre essa competição aqui no Brasil, inclusive, tem. Recentemente eu descobri que tem até concurso de negociação. E uma coisa curiosa que eu agora também fico 2 últimos anos estudo muito dos debates, eu migrei mais para a negociação, até negociação corporativa, assim, negociações de contratos. E uma coisa curiosa que se fala muito sobre reaprender, esquecer do que se aprendeu antigamente e aprender de novo. E antigamente eu me lembro, quando ainda trabalhava na Polônia, tivemos um curso de negociação. E um professor, assim, chegou um professor como negociar para ensinar os alunos como negociar. E eu me lembro que isso foi 9, 10 anos atrás. E naquela época, as táticas de negociação foi tipo, é melhor preparar a negociação na sua empresa para colocar as pessoas e a outra empresa numa situação menos privilegiada. Por exemplo, colocar no sol, para o sol bater na cara dessas pessoas. Ou, por exemplo, e a pessoa não vai ter paciência com os termos, né? Então vão querer terminar mais rápido. Ou, por exemplo, o tipo de roupa para usar, tipo cor vermelha, para assim ser mais agressivo perante o outro. E eu agora, negociando já faz um tempo no Brasil, com totalmente outra metodologia de negociação, eu precisei reaprender, porque me parece que agora nós estamos aprendendo como ser mais humanos e tratar as pessoas como seres humanos e não como inimigos. E olha só, antigamente, 10 anos atrás, eu me lembro que tivemos foi ensinado isso, esses truques, né, como colocar uma pessoa numa posição privilegiada. E basta só, na verdade, focar mais em conhecer essa pessoa, né, como o que você propõe, conhecer essa pessoa, fazer perguntas, estar interessado, genuinamente interessado no outro, né? Isso. E você acabou de dizer uma coisa fundamental, Angelina. Quando você fala, achamos que o outro é o inimigo. Achamos que numa negociação desta, o outro é o vilão. Quando todas as pesquisas mostram que o principal vilão numa negociação sou eu mesmo. E mais exatamente, o vilão na negociação são as minhas reações automáticas. Então, hoje a ciência ela está mostrando que eu
eu me autossaboto. Eu estou fazendo autossabotagem. Quando eu estou no automático, eu deixo o meu automático responder para mim, eu acabo atrapalhando meus objetivos. E o que os cientistas estão mostrando hoje, que é uma coisa muito interessante que vou compartilhar sobre este assunto, que Por a favor. inteligência não é mais ter as respostas. Porque achamos que a pessoa inteligente é a pessoa que sempre tem a resposta na ponta da língua. Como esta negociação competitiva que você estava mencionando, aquele vendedor que tem a lábia, que fala sempre muito. Nós pensamos que a inteligência é ter respostas, até porque o QI, o quociente intelectual, media a nossa capacidade de responder ao máximo, dar o máximo de respostas no mínimo de tempo possível. Hoje, os pesquisadores mostram que a inteligência é inibir as suas reações automáticas. Olha, eu repito. Inteligência é nossa habilidade em inibir nossas reações automáticas. Então, o que quer dizer? Bom, primeira coisa, inibir nossas reações automáticas não é inibir nossas emoções. Cuidado. Uma vez tem alguém, eu falei isso, você quer dizer que não temos que inibir nossas emoções. Não. A emoção, ela acontece de qualquer forma. Ela é mais rápida que qualquer raciocínio. Então, nós não conseguimos inibir qualquer emoção. Agora, a emoção desencadeia reações automáticas. E eu posso escolher qual é a reação que realmente eu desejo ter nesta circunstância. Qual é a melhor versão de mim mesmo? Porque muitas vezes, aquela que sai primeiro da boca não é a melhor versão de mim mesmo. E aí, quando começamos a perceber que, puxa, talvez, dando uma pausa em vez de responder, eu posso escolher a minha resposta, na verdade, eu estou inibindo as minhas reações automáticas, minhas respostas automáticas. E, sobretudo, o que mostra essas pesquisas é que precisamos desconfiar de nós mesmos. Olha que coisa. Porque a nossa mente para nós o tempo todo. Nós estamos cheios de vieses psicológicos, de vieses inconscientes. E nesta coisa da comunicação transcultural é omnipresente, que distorcem a nossa visão da realidade. E quando eu começo a me desidentificar das minhas primeiras impressões, a me desidentificar das minhas opiniões, crenças, porque nós somos muito mais do que isso. Com certeza. Uma opinião, ela vai variando, uma crença, ela vai mudando ao longo da vida. Só que nós nos identificamos muito com as nossas opiniões, nossas crenças. Isso que é o grande mal dos embates, né, da radicalização das conversas atuais, né, ainda mais reforçado pelas redes sociais. Com certeza. Quando eu percebo que eu posso desconfiar de mim mesmo, que a minha mente me engana, que às vezes aquilo que eu escuto e que eu vejo não necessariamente é o que o outro diz, o que o outro fez, é a minha interpretação, a vida é muito mais simples. A vida é muito mais simples. Haja humildade, né? Então é um pouco isso. Eu acho que para lidar com o diferente, lidar com culturas diferentes, tem que ter esta humildade e desconfiar de si mesmo. Eu acho que essa fala sua, essa constatação é muito importante. Até depois vamos fazer corte, com certeza, com essa fala, porque eu acho super importante. Mas acho que também é muito difícil de fazer, porque sobre isso até todas as filosofias falam, se Confúcio para liderar a si mesmo, se não controlar, mas liderar mesmo a si mesmo. Mas realmente é muito difícil, porque até nas argumentações, nos debates que nós podemos hoje em dia vivenciar, ver, as pessoas se apegam tanto a argumento que não é mais importante se a pessoa tem razão ou não. Ela pode até ter, assim, tipo, saber que outro está certo, mas vai falar, não, mente, agora você precisa provar com todo o raciocínio, provar para outros que eu tenho razão. É muito difícil de desconfiar de si mesmo e ter esse mindset, porque isso demanda um desapego do próprio ego mesmo, né? Sim, desapego do ter razão.
Você acabou de falar que é muito difícil. Sem dúvida, uma vida não é suficiente. Eu falei dos 3 reflexos automáticos, atacar, fugir e congelar, que compartilhamos com o mundo animal, e que na minha metodologia eu separo em pensar pelo outro, ter razão, e a tendência natural a se diminuir. Então, você estava falando muito agora, nós falamos do pensar pelo outro, né? E agora você estava falando desta tendência natural a querer ter razão. Nós sempre queremos ter razão, queremos colocar a nossa razão em cima do outro, e isso se manifesta, sem dúvida, pela nossa predisposição em sempre argumentar, justificar, colocar a nossa história em cima do outro. E haja desapego, né, para perceber que, puxa, a pessoa feliz não é a pessoa que tem razão ou que dá razão para o outro, né? Porque tem também esta frase, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? É verdade. Então, as pessoas acabam dando razão, ou ela quer ter razão, ou às vezes ela dá razão para o outro para ser feliz. Como se tivesse que escolher entre ter razão ou dar razão para o outro. Quando, na verdade, a pessoa feliz não é a pessoa que escolhe. A pessoa feliz é a pessoa que entende que existem vários pontos de vista. A realidade é múltipla. Nós estamos todos na caverna do Platão, vemos apenas sombras nas paredes, e nenhum de nós enxerga a realidade, a verdade. Apenas enxergamos através dos nossos filtros. E quando percebemos isso, a vida fica tão mais fácil. Verdade, concordo. Mas para chegar a esse nível é muito trabalho consigo mesmo, assim, com a pessoa, para chegar a essa... eu vejo muita meditação. Com certeza, com certeza. Eu até vi uma frase de uma escritora francesa, por acaso, que ela falou que nós não vemos a realidade, nós vemos o mundo como nós somos, sim, um pouco assim. Então seria isso um pouco, essa parte que nós não vemos realidade. É uma perspectiva que nós conseguimos entender. Tomás, uma dúvida, porque você mencionou sobre três partes que você aborda. Pensar pelo outro, ter essa vontade de ter razão. Qual seria a terceira? Tendência natural a se diminuir. E a tendência natural a se diminuir, nós falamos um pouquinho dela, e esta tendência em querer enaltecer o interlocutor para que ele me ame de volta. Então, por exemplo, bajulação. Bajulação, eu estou falando bem do outro na esperança que ele vai ser mais gentil comigo. Mas o tempo todo nós diminuímos. Você tem um minutinho, você poderia, queria, eu gostaria. Estes ias falsos são figuras de linguagem, diminutivos em gerais, que fazem com que nós diminuímos na intenção de ganhar a simpatia do outro. E neste viés, tem outros vieses que são correlados, que é a dificuldade em assumir as personagens dentro de uma conversa. Então, talvez eu possa fazer aqui, você me perguntou, mas vou fazer uma pequena viagem, mas quando duas pessoas se encontram, são duas histórias que se encontram. E a tendência então é que uma história quer se sobrepor à outra, uma se diminui, uma quer ter razão, uma começa a pensar pelo outro. E quando duas histórias se encontram, às vezes nós temos medo de falar eu. Então eu estou escondendo o meu papel na conversa. Então eu vou dar um exemplo. Eu quero falar para a minha assistente, nós precisamos limpar a lista de clientes. Mas eu sei muito bem que não é nós. Ela que vai limpar a lista de clientes. Então, é um nós falso. O correto é, eu preciso que você limpe a lista de clientes. E por medo de eu assumir o meu eu, por medo de ter um repertório mais assertivo, eu acabo usando este nós, que é terrível, porque nas organizações todo mundo fala nós. Nós, no coletivo, não tem mais eu e você. Então, esta tendência a misturar as personagens também é uma diminuição, porque eu me escondo. E às vezes eu escondo quando eu uso expressões como seria importante que você faça isso. Seria importante para quem? Está escrito na Bíblia
é importante, quem falou. Entendi. Não, eu penso que você, se é importante para mim, assuma. Então, nós escondemos as personagens, né, numa conversa. Tem situações onde escondemos o outro, né? Seria importante que seja feito o relatório até às 5. Seria importante para quem? Que seja feito por quem? Você vê que esta frase, ela esconde os dois sujeitos da ação. Eu preciso que você faça o relatório até às 5. Então, isso faz parte dessa tendência a se diminuir, a esconder, a misturar as personagens em umas conversas. Eu acho super interessante isso, Tomás, que você menciona sobre isso. Eu não estava ciente dessa parte, mas me lembrei que quando eu estudo muito sobre a inteligência cultural, sobre as diferentes, como as diferentes culturas se comunicam. E entre das dimensões da comunicação e interação intercultural é a comunicação de baixo e de alto contexto. E também avaliação, feedback negativo direto e indireto, né? Que tem culturas que... E quando você falou sobre esse queria, seria importante, gostaria, você poderia, eu me lembrei de uma ferramenta que também é muito usada na linguística, nas culturas de alto contexto. O alto contexto, basicamente, são culturas que não têm uma linguagem muito explícita. Eles têm as mensagens muito... como você mencionou, quem é, não tem muito diretas, assim, a comunicação é muito implícita. Por exemplo, lá se usa, e Brasil, por exemplo, a cultura brasileira é uma das culturas de comunicação de alto contexto. Claro, o Japão, China. E nessas culturas, as pessoas costumam usar suavizadores justamente para as pessoas gostarem delas, porque aqui também o relacionamento é muito importante nessa cultura, né? Então, por exemplo, eu discordo um pouquinho com você, o exemplo, eu discordo só um pouquinho, né? Nada, não importa que na verdade essa pessoa discorda totalmente de você, mas ela fala que um pouquinho só. Agora, onde fica esse um pouquinho? Necessitamos conversar. Então, eu acho também que é muito cultural como as pessoas falam, porque, por exemplo, no Brasil tem essa cultura de mais de alto contexto. Alemanha, Polônia, nós temos a tendência de falar mais diretamente, tudo é mais explícito, preto, branco, sim ou não. E aqui até os brasileiros têm uma certa dificuldade de dizer não. Então, achei muito pertinente e muito parecido com o seu comentário sobre diminuir e esses padrões de linguagem. Você já ouviu o ditado "trate os outros como você gostaria de ser tratado"? E se eu te dissesse que no mundo globalizado de hoje, esse conselho está ultrapassado? A chave para o sucesso não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, mas como eles gostariam de ser tratados. Isso levanta duas grandes questões. Primeira, sabemos realmente como o outro gostaria de ser tratado? E a segunda, mais importante, temos o repertório mental e comportamental para adaptar nossas ações? Eu sou Angelina Bejgrowicz, polonesa apaixonada por culturas e negócios internacionais. Vivi em 4 países, Polônia, Portugal, Alemanha e agora no Brasil. E minha jornada me mostrou que navegar entre culturas exige muito mais do que boa vontade, exige inteligência cultural. Foi por isso que escrevi esse livro Inteligência Cultural, desenvolvendo competências globais para o sucesso internacional. Neste livro, compartilho ferramentas práticas, como o triângulo cultural, estratégias para negociações interculturais e análises de 5 potências globais: Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. Você vai descobrir como entender, se conectar e prosperar em diferentes contextos culturais, seja em negócios ou na vida pessoal. Seja um líder global mais eficaz e empático. Adquira agora inteligência cultural e transforme a forma como você interage com o mundo.
O futuro do sucesso internacional começa com você. Clique no link abaixo e garanta o seu exemplar. É porque realmente, embora todo ser humano tenha essas três tendências naturais dentro dele, claro que dependendo da personalidade, da cultura, alguma tendência vai se revelar de forma mais forte. E aí talvez, depois você me conta mais sobre cultura de alto contexto, baixo contexto, eu gostei muito. Sem dúvida, isso pode se explicar. Agora, qualquer que seja a cultura, todos nós temos um pouquinho disto de dificuldades a aparecer, a assumir a sua primeira pessoa. Agora, eu queria dar um exemplo, que é o seguinte: embora somos todos diferentes, tem um estudo que foi feito numa consultoria que eu trabalhei lá 15, 20 anos atrás, e eles perguntaram à volta do mundo, em mais de, sei lá, cultura asiática, anglo-saxônica, latina, russos, turcos, Japão, China, enfim, fizeram a mesma pergunta. Como que vocês gostam que as pessoas venham falar com você? Fizeram essa mesma pergunta. E a resposta, por isso que eu digo que vou fazer uma parêntese. Antes de dar a resposta, vou criar um suspense, pessoal. Então, seguro que já vou dar a resposta desta pergunta que foi feita toda a volta. Porque nesta empresa, eu encontrei uma pessoa muito legal que me falou o seguinte: quando eu cheguei no Brasil, no Portugal, eu perguntei para ela, mas será que temos que adaptar as ferramentas de comunicação, de cultura a cultura, aquilo que eu trabalho da escutatória? Ela falou, não. Porque você tem duas maneiras de ver o mundo. Você pode ver o mundo pelas diferenças. E realmente dá para escrever um livro entre você e um chinês. Mas não precisa ser um chinês, pode ser entre um carioca e um gaúcho. Pode ser entre você e o vizinho. Então, diferenças não faltam. É importante uma maneira de enxergar a vida, e isso faz parte da comunicação transcultural. Mas você também pode tentar enxergar pelos pontos em comum, que é isto que estávamos falando no começo da nossa conversa. Pois bem, aí eu perguntei, quais são os pontos em comum? E aí ela me falou deste estudo que foi feito em um monte de países e perguntaram às pessoas como que vocês gostam que as pessoas falem com você. E qualquer que seja a cultura, na volta inteira do mundo, todo mundo falou, eu quero que a pessoa seja direta, olha, que a pessoa seja educada e com um pouquinho de sentido de humor. Então, basicamente, isto que eram as ideias. Não muito o sentido de uma pessoa bem humorada, né? Então, mesmo que nestas culturas que você fala de alto contexto, as pessoas são mais indiretas, no fundo, elas querem ser mais diretas e elas querem que as pessoas falam mais diretamente para elas, né? Então, todos nós compartilhamos esta vontade do outro ser direto ao ponto, de ser educado, de ter um pouco de bom humor, e mesmo assim, dependendo da cultura, nem sempre conseguimos. Os alemães são considerados de ríspidos e rudes, os brasileiros, os latinos de enrolador, mas no fundo todos nós queremos a mesma coisa. É verdade. Eu devo confessar que eu, assim, nos primeiros meses, anos no Brasil, eu realmente precisei entender esse sutil sim ou não brasileiro, porque precisei, alguém agora quando me responde sim ou não, nunca tem não direto, não posso, Angelina, você pode me ajudar? Sim, mas posso depois? Esse depois nunca chega, por exemplo, né? Então eu realmente preciso, para mim tem uma certa dificuldade de entender quando é sim de verdade e quando é mascarado não, assim, porque nunca recebo uma negativa muito concreta, não posso, não vou conseguir. Nunca recebi ainda aqui no Brasil. E para mim foi difícil, porque os poloneses não têm dificuldade nenhuma em responder não, dar uma negativa, né? Mas é uma coisa curiosa aqui. Dizer não é muito libertador, né? Eu perdi tanto tempo sem saber dizer não e eu ganhei tanto tempo quando eu comecei a falar não, né?
Opa! Eu me lembro de um cliente, no começo da minha carreira em consultoria no Portugal, ele me pedia um monte de coisas que a minha matriz na França fazia. Só que eu, no Portugal, eu estava tentando trazer as competências da matriz para o Portugal, mas não conseguia fazer. Então eu falei, eu vou ver, eu vou tentar, vou fazer uma proposta para você. E nunca dava certo, e eu perdia muito tempo tentando trazer coisas. Até que um dia eu falei, eu sinto muito, isto eu não faço. A minha matriz faz na frente, mas eu não faço. Agora, o que eu faço bem é aquilo, mas isto eu não faço, sinto muito, e agora, o que fazemos? Então, eu dei um não aberto, o problema não é o não fechado, o problema é o não fechado, né? Mas dar um não aberto tem um monte de maneiras de fazer uns não que são muito amigáveis. E a partir deste momento, eu comecei a fechar um monte de negócios com este cliente naquilo que eu sabia fazer. Mas era preciso falar não, porque o talvez era muito inconfortável. Eu acho que também, Toma, nesse ponto, eu acho bom ressaltar, porque quando você claramente fala não, você também faz claramente demonstra os limites, né? E isso é muito saudável. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em colocar limites, né? Não querer, Sim. por exemplo, querendo agradar o outro, né? Então, esse não é, como vocês mesmo mencionou, é libertador de um lado e também mostra os limites. Gente, eu sou ser humano, tenho meus limites e preciso expressar claramente para o outro. Isso é também muito importante e saudável. Sim, atrás de um não tem um sim para eu mesmo. Exatamente, é muito boa frase. Então, o problema não é o não, é que nós não temos repertório para falar um não aberto. E o não aberto é o seguinte: alguém vem com uma coisa e você tem que falar não. Então, isso chamamos de oposição em comunicação. Né? Falar isso, não é bem isso. Né? Isso é oposição. Não tem problema em falar não, ou em falar o contrário do que o outro diz. O problema é o jeito que fazemos isso. E a oposição em comunicação acontece cada vez que eu me posiciono antes de acolher, de levar em consideração a posição do outro. Ou seja, se eu consigo dar uma prova da escuta, de levar em consideração a visão do outro, e só depois eu falo o não é mais tão violento. Então, o problema é que nós não sabemos dar prova da escuta. Não sabemos sempre falar, eu entendo o seu ponto, mas, igual que falar não. Eu discordo um pouquinho. A palavra mas é igual que o não, né? No final do dia estamos estressados, cansados de tanto mas que escutamos ao longo do dia, né? Então, o não, o problema não é o não, é primeiro acolhe o que tem de justo, de verdadeiro, de legítimo na fala do outro, troca o mas por uma conjunção aditiva em vez de adversativa, então, em vez do mas falar e, por outro lado, ao mesmo tempo, eu não consigo. E agora, o que fazemos? E abrimos com uma pergunta, né? Então, acho que a falta de repertório que faz com que acabamos não falando não e aí fica pesado, realmente. Exatamente, esse repertório é muito importante. Eu também acredito muito no poder do conhecimento e do repertório que temos. Quanto mais sabemos como podemos reagir, nós conseguimos sair de sua situação complicada, né, de forma mais tranquila. Até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais. No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio. Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais. Aqui vejo um comentário da
Elaine, e não muitas vezes aqui. A Elaine escreveu que o brasileiro tem muita dificuldade de falar não de forma não agressiva. E o não, muitas vezes, não é bem visto. Precisamos aprender as técnicas para dizer não de forma assertiva, sem parecer agressiva. É verdade. E aqui eu vou pegar esse gancho, Elaine, porque todas as pessoas que estão presentes nessa live têm direito ao desconto no curso online do Thomas, então podem aproveitar, tem 40%, 40% é melhor do que Black Friday, gente, podem correr lá no site brie.com.br, aproveitando o cupom. O cupom, Thomas, qual é o cupom? Para as pessoas poderem aproveitar? O cupom é especial 40, mas qualquer coisa vocês me perguntam eu estou tentando escrever ao mesmo tempo que eu falo, que nunca é fácil, mas acho que é em maiúscula, especial 40. Aí vocês vão ter o desconto. Mas me procuram no privado que eu lembro estas coisas para vocês. E sobre esta coisa do não, aqui respondendo a ele, coisas muito simples que eu aprendi. Ao invés de falar eu não concordo, eu penso diferente. Eu tenho um outro ponto de vista. Coisas tão simples, mas continuamos falando eu não concordo, eu discordo. Né? Eu enxergo diferente, um outro ponto de vista, porque no fundo não se trata de concordar ou não concordar, é só acolher que podemos coexistir com pontos de vista diferentes. É verdade, eu adorei, Tomás, essa parte de negociação. Nós falamos hoje, só resumindo, nós falamos hoje sobre as coisas que temos em comum, sim, não tanto sobre as diferenças, falamos sobre as negociações, e esses 3 pontos que o Tomás trabalha muito, pensar pelo outro, querer ter razão e agora tender a diminuir-se, usando os padrões de linguagem. E como o tempo voa, a conversa é muito enriquecedora, eu adorei. Eu ainda queria passar para o outro assunto, assim, passando levemente da negociação para o assunto que já abordamos um pouquinho. Um pouquinho, olha só, eu já aprendi também a usar suavizadores no Brasil, um pouquinho só. Sobre o feedback. Como fazer de forma eficiente e não agressiva, mas assertiva, feedback? Pensando no ambiente multicultural. Vamos falar nisso, mas primeiro, você mencionou o feedback há pouco e eu fiquei muito curioso, não tive tempo de anotar. Você poderia falar de novo o conceito do feedback que você estava mencionando e aí depois eu respondo a sua pergunta. Claro, na inteligência cultural se fala muito sobre várias dimensões. Então, como eu mencionei antes sobre comunicação, temos comunicação de baixo e de alto contexto. E também temos no feedback. Tem culturas que abordam feedback negativo, ou seja, alguma melhoria de forma mais direta. Como, por exemplo, Israel, Alemanha, eles não têm muita dificuldade em chamar uma pessoa e abertamente falar de forma direta, sim, o feedback negativo diretamente. E tem culturas, como, por exemplo, latinas, principalmente, por exemplo, brasileira, chinesa, onde tem conceito de perder face, sim? Não perder face, por exemplo, na China, no Japão, onde esse contexto de feedback negativo indireto, ou seja, muito mais sutil, muito mais coisas positivas para intercalar com as coisas mais negativas. Negativas é má expressão, mas, por exemplo, mais construtiva, o que a pessoa pode melhorar no seu desempenho, né? Então, tem essa distinção, na escala da Erin Meyer, ela menciona esses 2 extremos, feedback negativo direto e feedback negativo indireto. Sim. Então, isso me lembro, uma vez me falaram que o inglês, por exemplo, você fala 5 coisas para o inglês e ele te fala, eu gosto desta. Quer dizer que ele não concorda com todas as outras, né? Isso. Agora, uma outra cultura, sei lá, para um brasileiro, ele já vai começar a discordar das outras em vez de falar que ele gostou daquela, né? Então, no feedback tem 2 coisas, tem o feedback de reconhecimento e o feedback que eu chamo de orientação. O feedback de reconhecimento, nós temos a tendência a confundir reconhecer com elogiar. São 2 coisas totalmente diferentes, depois podemos falar mais. Agora você me perguntou na hora de orientar.
como trabalhar esta orientação num contexto multicultural. E isto me lembra uma situação aqui mesmo no Brasil, cada vez mais executivos têm dificuldades em dar feedbacks, por exemplo, para pessoas negras, por exemplo, para a mulher, porque temos medo de ser chamado de racista ou de machista. Olha que coisa. Então, eu recebi em mentoria cada vez mais executivos que falam, puxa, mas eu não consigo mais dar feedback, porque há 10 anos atrás eu conseguia e agora me chamam de machista, de racista. Não é uma questão simples. É uma questão desafiadora. Inclusive, eu quero trabalhar mais e fazer mais pesquisas sobre este tema. Eu tive a sorte de ter uma turma só de pessoas negras no começo do ano, maravilhosa. Me ajudou a pensar mais este tema. Agora, como fazer? Então, eu não tenho todas as respostas e Deus me livre se eu tivesse a receita do bolo. Agora, eu tenho algumas pistas. E uma delas é... Mas isto é, qualquer que seja o feedback, viu? Seja para pessoas diferentes ou até para casos mais simples, as principais dificuldades é que nós não somos objetivos. E o que eu quero dizer com objetivos? É que na nossa maneira de relatar os fatos, já colocamos interpretações e julgamentos. E coisas muito subtis que as pessoas nem percebem. Então, eu vou dar um exemplo. O que vai fazer um bom feedback é colocar a pessoa na frente do espelho, com a neutralidade do espelho. Ou seja, relatar os fatos. Um feedback, ele nasce num fato gerador. Então, trazer a pessoa no tempo e na emoção do fato gerador, colocar ela na frente do espelho. E o simples fato dela se ver na frente do espelho, ela vai se tocar e dizer, puxa, realmente, eu vou querer mudar alguma coisa. Porque se eu tenho esta postura de, eu preciso que você mude. Quem é você para... É muito arrogante querer mudar o outro. Aliás, mudar as pessoas é uma das coisas mais difíceis que existem no mundo. Então, se eu tenho feedback com esta postura de eu tenho razão, você está errado, ou eu preciso que você mude, é uma postura muito arrogante, eu me coloco acima do outro. Não estou falando de igual para igual. E a assertividade, ela pressupõe que, independentemente dos níveis hierárquicos, eu preciso falar de pessoa para pessoa, de ser humano para ser humano. Então, na hora de fazer este espelho, nós caímos em um monte de armadilhas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou ser objetivo, então eu vou falar para a pessoa. Você não enviou o relatório a tempo. Você atrasou no envio do relatório. Você poderia pensar que isto é uma narração neutra dos fatos, objetiva. Não é nada. Você atrasou, já é um julgamento de valor. Você não enviou, você não sabe. Quem sabe a pessoa enviou e caiu no spam. Então, uma maneira neutra de falar a mesma coisa seria dizer, até hoje eu não recebi o relatório que era previsto para segunda-feira. Eu não falei a palavra atrasou, eu não falei que você não enviou, eu falei isso de mim. Olha, eu fui verificar o e-mail e até agora eu não recebi o relatório da segunda-feira. Então, esta habilidade de relatar os fatos de forma neutra, que tem a ver com comunicação não violenta, onde nos tiramos o julgamento, tem a ver com... Mas não é só comunicação não violenta, acho que é uma certa educação de ver as coisas como se eu fosse olhar a realidade com uma câmera que nos julga, apenas os fatos como elas são, sem tentar ter razão. Eu vou dar um exemplo. Em vez de falar, você chegou atrasado, você pode falar, eu reparei que você chegou às 9h30. O combinado chegar às 8. Eu estou falando. E olha só, nós trocamos a perspectiva, em vez de você, eu. Simplesmente Exatamente. trocamos a perspectiva, não você, mas eu. Exatamente. Eu percebi, eu constatei, eu verifiquei, eu vi, né? Então, esta capacidade de colocar as pessoas na frente do espelho, eu diria que seria uma das habilidades para fazer feedback em ambiente multicultural, e sempre a humildade, a atenção. Eu acredito que
a chave para se adaptar, porque a multiculturalidade, você falou de fazer ponte entre as culturas, eu não posso saber tudo da cultura do outro. Nunca vou ter tempo de ler o livro com as 500 diferenças entre eu e o chinês, ou entre o carioca e o gaúcho. Agora, eu posso ter a humildade de perceber qual é o impacto da minha fala no outro e perceber e me interessar por este impacto. Eu costumo dizer que na comunicação tem um paradoxo. Eu não posso responsabilizar o outro pelo impacto das palavras dele em mim. Então, porque muitas vezes falamos, puxa, mas você viu como ele me falou? Lógico que vou responder assim. E aí começa os embates e os problemas multiculturais. Ele não entende que aqui é diferente. Então, primeiro eu preciso perceber que o que acontece dentro de mim é da minha responsabilidade. Então, se eu sinto emoções, elas são o reflexo de necessidades atendidas e não atendidas. Agora, eu posso, e este que é um paradoxo, eu não posso responsabilizar, mas se eu vou tentar me responsabilizar o máximo possível, porque totalmente não consigo, mas do impacto da minha comunicação no outro. E como que vou fazer isso? É dando a minha escuta, a minha atenção e a minha humildade para perceber qual é o impacto nele. E, eventualmente, se o impacto não foi aquele que eu desejava, não foi fiel à minha intenção, solicitar uma segunda chance. Opa, sinto muito, eu percebi que eu pisei na bola, vamos começar de novo, não foi a minha intenção, né? E perguntar para o outro, então, como que você gostaria que eu lhe tratasse, por exemplo? Ou como que funcionaria isso para você ir buscar a solução na cabeça do outro? E aí, fechamos o círculo. Em vez de buscar a solução na nossa cabeça, com a nossa atenção, a nossa escuta, buscar a solução na cabeça do outro para nos adaptar a culturas, pessoas totalmente diferentes. Com certeza, com certeza. Eu achei muito lindo e muito importante que você mencionou sobre essa capacidade de olhar e se responsabilizar, sim? E isso me lembrou que, na verdade, nós, toda a vida, até a vida não basta, como você mencionou antes, não é suficiente. Toda a vida nós tentamos ser mais seres humanos, em vez de aplicar só simplesmente algumas técnicas que nós lemos, nós realmente nos importamos genuinamente com o outro, né? Ser humano, simplesmente ser humano. É muito bonito. Sim. E uma vida não é suficiente, mas é por isso que vale a pena viver, porque a cada dia eu posso melhorar. Porque não é uma coisa natural. O natural é entrar na tendência naturais dos 3 reflexos e de ir no embate. Exatamente. Fugir, congelar ou atacar. É verdade. Então, eu preciso inibir minhas reações automáticas e desenvolver este lado mais humano dentro de mim. Ainda mais no tempo da inteligência artificial, né? Ai, com certeza, com certeza. As capacidades agora humanas serão cada vez mais importantes, porque a meu ponto de vista. Mas nós temos conversa tão interessante, mas me comprometi com o tempo, não queria tomar ultrapassar o tempo e também comprometer a sua agenda. Eu vi aqui alguns comentários, então queria somente ler para todos os nossos convidados, serão também assim. O Tiago mencionou aqui como é desafiador escutar a partir desta perspectiva e assumir as próprias responsabilidades, não apenas pelo que falamos, mas pelo que ouvimos. Sim, pelo que ouvimos e por aquilo que o outro escuta, né? É aquilo que o outro ouve, né? Isso aí. Com certeza. Temos aqui mais alguns comentários. Então, da minha, aqui vejo só, já respondemos essa pergunta e dúvida. Aqui alguém ainda tem alguma pergunta? Porque também a ideia é realmente aproveitarmos de melhor forma possível que temos esse convidado especial.
muito especial. Eu adorei a conversa, Tomás. Eu, com todo o prazer, eu conversaria mais, porque tem tantos tópicos interessantes e importantes, que com certeza aqui daria uma noite para debater, para conversar, para aprender com você. Mas a agenda, infelizmente, aqui está. Tiago, por favor, ainda vamos fazer uma pergunta última. Eu amo perguntas, Tiago. Pode fazer a pergunta. Agora, muito obrigada, Leine. Então, o Tiago perguntou. Pelo que o outro escuta. Isso. Cuidado, porque eu não posso me responsabilizar, porque sempre tem essa coisa, né? Desculpa, eu vou somente ler essa pergunta para atender. Somos, então, responsáveis pelo que o outro escuta. Então, a pergunta. E como medir isso se passa pelas próprias experiências do indivíduo? Sim. É claro que não posso me responsabilizar por aquilo que o outro sente e quer. Agora, eu posso ser atento e posso me importar e fazer o meu máximo do que o outro sente e quer. Como dizer isso? Eu não posso assumir responsabilidade pelo comportamento do outro, mas eu posso fazer o meu melhor e dar a melhor versão de mim mesmo, de tal forma que as minhas palavras sejam as mais... No exemplo do espelho, sejam, por exemplo, as mais neutras, as menos violentas, as menos julgadoras ou cheias de interpretação. Então, sem dúvida, não podemos fazer o espelho e dizer, você é responsável porque o outro não entendeu. Agora, eu posso compartilhar esta responsabilidade com o outro e dizer que, puxa, talvez eu não fiz o meu melhor. E se de alguma maneira o outro não entendeu e que talvez eu não me expressei bem e que talvez eu preciso me expressar melhor. Então, acho que seria o caminho, Tiago, né? Não é assumir também pelo outro, e compartilhar. E compartilhar e perceber que talvez tenha uma versão de mim, uma melhor versão de mim que possa ter um efeito diferente nesta circunstância. Muito obrigada, Tomás. Muito obrigada, Tiago. Tiago, essa live será salva, assim como o Rio, então, se tendo mais dúvidas, podemos tentar responder ainda. Da minha parte, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que participaram na live. O Tomás, realmente, que disponibilizou o seu tempo para participar e falar sobre essa coisa muito importante, ferramenta super importante. E queria ainda perguntar, antes de encerrar, o Tomás, você gostaria de dar algum recado ainda no final? Puxa, eu sou grato pela escuta de quem aguentou até o final. Eu convido vocês a ver o livro, né, Escuta Expressifal, que está aqui. Vai sair um livro de escutatória em julho também, que vai ser maravilhoso. E fazem os cursos, compartilham este conhecimento de escutatória. Então tem um curso online e tem cursos presenciais também, isso me procurar para saber mais. Mas obrigado, Angelina, pela sua paciência comigo. Eu sei que comigo o tema era meio diferente do que você costumava tratar, mas eu, desde que nos conhecemos, sempre fiquei curioso de trocar mais ideias contigo. Não, eu que agradeço. Eu adorei a conversa, realmente. Com certeza eu farei também parte. Eu vou aproveitar o desconto e também vou inscrever no curso, porque acho super importante a ferramenta de escutar mais. Tem tantos cursos de oratória que todas as pessoas querem falar e ouvir. Então, quem vai aprender a ouvir finalmente, né? Então, muito obrigada. E eu convido todas as pessoas que estão aqui para a nossa próxima live, que será da série Pontes Culturais, e o nosso convidado será Mauro Moser, um italiano que vive no Brasil. Então falaremos um pouco mais sobre o que podemos aprender, o que o brasileiro pode aprender com o italiano e o que o italiano pode aprender com o brasileiro. Então, mais uma vez, muito obrigada, Tomás, e desejo boa noite a todos. Boa noite a todos, até logo. Até logo.
Tchau!